Fala galera, sejam bem-vindos a mais um livecast, prazer muito grande estar aqui com vocês, diretamente da nossa sede aqui na Live University em São Paulo. Hoje eu tenho um convidado para lá de especial, Murilo Leal. Murilo, tudo bem, meu caro? Tudo bem. Como é que você tá? Alegria, cara, muito bom. Cara, você tem mais de 350 mil seguidores no LinkedIn. Cara, gente pra caramba. Uma galera que segue ainda mais uma rede social que não é tão comum a gente ter um volume tão grande de seguidores assim, né? Eu falo que é uma cidade, né? Você imagina, tipo, uma cidade inteira olhando pra você e avaliando o que você tá fazendo, né? Então é um pouco de responsabilidade também, mas é bom ter esse reconhecimento do trabalho. E me conta um pouco, cara, você é professor, jornalista, share, top office, voice, o cacete do LinkedIn. Como é que você conseguiu fazer tudo isso? Conta um pouco do que você faz, o que você é. Ó, eu falo o seguinte, eu sou jornalista, né? Essa é a minha profissão A, né? Só que assim, como jornalista, eu acabei fazendo muita coisa na minha vida e aí isso tudo se tornou em quem eu sou hoje, né? Então assim, para resumir a história, em 2016, eu escrevia para um outro blog que eu tinha com a minha ex-esposa, a gente falava sobre relacionamento e tal, e eu escrevi um texto específico explicando por que eu me casei aos 25 anos. Olha como uma coisa começa lá atrás, né? Caramba. Cara, isso aí viralizou de uma maneira absurda. Deu 4 milhões de visualizações. Pra você ter uma Uau! ideia. No blog? Não, no LinkedIn. Naquele outro blog, antigo. Uau! E aí assim, a gente tinha feito uma paginazinha no Facebook lá, e aí no outro dia foi 800 pessoas, depois 1.000 e foi subindo. Chegou, sei lá, um número absurdo lá que a gente até perdeu as contas no final. O que aconteceu? Daí, como eu tinha esse case, né, vamos dizer assim, esse sucesso já nesse projeto, em 2016, o Guilherme, que é hoje editor do Brasil do LinkedIn, ele já era na época, ele me chamou e falou, cara, a gente está lançando uma plataforma chamada Pulse. Eu acompanho algumas coisas aqui que você faz, estamos chamando alguns influenciadores, uma galera que eu sei que escreve legal, para trazer para a plataforma, para escrever lá. E aí eu falei, bom, eu sou jornalista, mais um lugar para publicar, maravilha. Vou escrever, né? Você colocou, por que eu me separei aos 26? É tipo isso. Daria um bom texto, inclusive. Inclusive eu escrevi esse texto, mas depois a gente fala sobre isso. E aí o que aconteceu, cara? Eu comecei a escrever lá, e aí no ano de 2016 eu escrevi 13 textos, praticamente um por mês, e eles viralizaram assim de uma maneira, eu não sei explicar, não tenho fórmula mágica, não sei. Direto no LinkedIn? Foi direto no LinkedIn, nessa plataforma que até então chamava Pulse, né, na época. Hoje ela mudou de nome, por posicionamento do próprio LinkedIn. O que aconteceu? Isso viralizou tanto que começaram as pessoas a me seguir e tal, e a coisa foi acontecendo. E aí, em seguida, no final do ano, 2016, eles fizeram uma lista lá, soltaram a famoso Top Voice, são as 15 pessoas lá que eles falaram que mais influenciava, e para minha surpresa eu recebi um e-mail lá, em novembro, falando, cara, você tá no meio dessa gente toda aqui, que é um dos influenciadores do LinkedIn oficial. E assim, eu sou mais novo, na época tinha 25, né? 26, na verdade. Todos os caras assim que eu admirava, lá tava o Gustavo Tanaka, o Mark Tauia, a Flávia Gamonar, a galera que eu já acompanhava. Aí eu falei, caraca, cara, tipo, não é oficial, é sério, né? E aí depois muita gente acabou chegando por conta disso, e aí hoje tá lá com mais 300 mil lá. E como é que é esse mercado? Você a palavra acho que não seja assediado, mas as empresas te procuram para falar sobre produtos, dar exemplos, ou você escrever a respeito dos produtos dela? Se você recebe muito esse tipo de demanda? Hoje assim, eu falo, como eu rentabilizei isso depois, né? Hoje eu tenho alguns produtos. Primeiro são as palestras e os cursos, né? Muito contando dessa experiência. Eu tenho um curso sobre storytelling que eu conto para jornalistas, para pessoas na área de publicidade. Outro, preparo as pessoas para escrever para a internet, né? Que conta um pouco desse processo criativo. Então são os cursos lá e as palestras, junto com o que move o marketing também. É uma outra realidade que a gente faz. Tem essa questão de propagandas, né? Algumas marcas procuram, falam, poxa, a gente tem um projeto assim, combina com você ou não. Vamos escrever um texto a respeito. Vamos fazer alguma coisa junto, um vídeo, pauta, sei lá, alguma coisa, né? Acabei de fazer um para umas empresas bem legais, assim. Então, assim, tem esse processo também. Durante um tempo eu trabalhei eu tinha uma empresa que prestava conteúdo para outras pessoas, né? Para CEOs, para pessoas, empresas mesmo. Criava esse conteúdo para eles do zero. Mas daí eu tive um problema de, assim, não conseguia dar conta. E aí trabalhar com freelance também não rolava para mim. Enfim, então eu migrei mais para a área de educação. Então hoje são esses os produtos que eu acabo desempenhando. Aí tem treinamentos in company, enfim, essa relação que eu faço com as marcas. Sebrae, algumas outras instituições que acabam procurando para dar esse treinamento para as pessoas. Então é isso que eu vendo hoje, assim. E eu utilizo também esse público, né, dos 300 mil para conseguir ali vender cursos, coisas que eu acabo fazendo, assim, por aí. Eu imagino que deve ter uma demanda das empresas procurando você para, como você falou, quero escrever um texto, quero falar sobre um produto, discutir sobre uma solução e tal. E a gente vê cada vez mais uma tendência, né, no sentido das empresas buscarem os influencers
para você poder trazer o seu produto e tentar de alguma forma... a gente vê que existe uma migração, né? Onde a gente tinha as mídias convencionais, hoje não, né? As empresas procuram achar esses caras que possam representar e alinhar o seu produto àquela marca ou àquele influencer que está ali. Como é que você acha que as empresas devem fazer isso? Porque eu vejo que existe de tudo, né? Algumas coisas bem descaradas, outras mais suaves, de uma forma mais... Muitas vezes você nem percebe de que empresa que está sendo discutido. Como é que você enxerga esse caminho de influencers no marketing das empresas? Eu acho sim, eu acho que os influencers já são realidade de como você fazer um novo modelo de conteúdo que chegue nas pessoas, né? Aquele conteúdo de interrupção e tal. Fala, né, os reclames do Plim Plim já não funciona muito bem mais, né? Você já não consegue mais. Nesse mercado de influenciadores, eu acho que o mais interessante é que você consegue de fato, com o influenciador certo, atingir as pessoas certas. Enfim, é um campo muito complicado, eu também já fui da área de publicidade, então eu sei muito bem como que é se lidar com isso. Eu, particularmente, só entro em projetos que tem, primeiro, a ver com o meu público, né? Não faz sentido eu anunciar uma coisa que não tem. Até já tive bastante... Use Gillette. Tipo, barbudo desse jeito, né? Igual eu falo, o Kaká, né, fazer propaganda da Gillette, é uma incoerência, nem tem barba o Kaká, né? Enfim. Mas aí, assim, que tem essa pegada com o meu público, que eu ofereço um serviço para eles também, né? E que tem a ver com o que eu acredito também. Eu falo, porque não faz sentido anunciar uma coisa que, para mim, não... Até eu tenho um case bem complicado, assim, não sei nem se eu posso falar, mas enfim. Depois não, pode, claro. O ano passado, o governo Temer a agência do governo Temer, na verdade, procurou a gente para falar sobre a reforma da Previdência, para fazer uns materiais e tal. Sim. E na época era um dinheiro muito bom, por sinal, né? Sim. E aí eu disse para eles, olha, eu sou jornalista, então, assim, desde que a gente combine o seguinte, eu posso estudar sobre o tema, falar sobre o tema, ok. Agora, se for algo que eu tenho que escrever propositalmente para a peça de vocês, para mim não rola. Ah, não, vamos conversar? Eu lembro que o cara da agência falou para mim, claro que vai ter que falar das coisas boas, né? Porque nós estamos procurando vocês para isso. Eu falei, então morreu aqui. Entendi. Né? Porque para mim não faz sentido com o meu público. E aí procurou outras pessoas, a gente tem um grupo no WhatsApp lá, né? De comissão, e aí, procura você também procurou, tal, como é que a gente vai fazer com isso? Resumo da história. A gente não fez, a gente combinou de não fazer, né? E também, assim, depois a gente soltou uma notinha lá, que, bom, eu petulante, né? Jornalista, né? Escreveu uma notinha falando que eu não concordava com esse tipo de ação e não por causa do governo, se é a favor ou não do governo. A questão é a seguinte, usar dinheiro público para fazer propaganda, eu particularmente não gostaria de colaborar. Aí, cara, né, eu sou jornalista também, aí Estadão, Folha de São Paulo, colocou lá na manchete assim, deu um barulho isso, colocou assim, governo Temer procura comprar influenciadores. Nossa, e aí, virou uma bagunça, porque não é bem essa história, né? Na verdade as empresas... Aí eu fiquei nessa ponta, né, a agência de um lado e o jornal do outro. Aí eu ligava e falava, não, calma, não é assim, não foi assim, foi a agência, talvez o governo nem esteja sabendo disso. Sim. Não, mas o governo tentou comprar e virou aquela bagunça, enfim. Porque pra gente foi positivo, e não foi de propósito isso, mas... Porque muita gente, a gente vive uma impopularidade, né, dele. E também, assim, muita gente falou que legal vocês terem essa postura. E eu falei, eu fiz isso por quê? Porque quando aparecer um conteúdo para vocês mostrando que alguém tá falando bem da Previdência, desconfie. Porque com certeza recebeu uma grana por causa disso. Ou se tá falando mal, desconfie também, né? Não sabe de que Exatamente, lado também, né? Exatamente. Então, assim, eu acho muito complicado. A gente tem os casos agora recentes aí também, né? De grandes influenciadores que falaram abobrinha aí, enfim, sofre uma certa retaliação. Então, assim, eu particularmente, cara, eu tenho muito esse cuidado, assim, o LinkedIn é mais complicado porque não tem um público. Sim. Então, quando a agência me procura, ela fala assim, ou a empresa, né, me procura, fala, quem que é o seu público? Eu falo, não sei, a gente vai ter que descobrir junto. Porque não tem as métricas ali, né, igual tem no Instagram, enfim. Sim. Não tem como saber. O que eu sei é da percepção de feedback do meu público, né. Então, assim, eu acho delicadíssimo, eu acho que se você não fizer uma estratégia muito legal, pode dar uma coisa ruim, entendeu? E quando uma empresa contrata vocês, ou um influenciador e tal, qual métrica que essas empresas costumam usar para saber que o resultado foi atingido ou não? Porque tem de tudo, né? Pode falar, tá bom, eu quero o número de comments, eu quero likes, mas é superficial, né? A gente chama isso aí de métrica de vaidade, né? Tecnicamente falando. O que é? Não é porque alguém tem lá 1 milhão de seguidores que necessariamente é alguém que vai levar à venda, né? Algum tipo de conversão lá no final. Então, assim, isso é muito perigoso também. Eu vejo que hoje o mercado de publicidade está entendendo um pouco melhor isso. Que é melhor trabalhar com pequenos influenciadores nichados do que pegar, sei lá, jogar na mão do Whindersson Nunes lá, que é um tiro no escuro, né? Sim. Mesma coisa que, sei lá, pegar um programa e jogar lá na Globo, né? Pode ser um monte de gente que não é o público dele. Um exemplo prático também é o Felipe Neto.
né, do lado do YouTube. O Felipe Neto, o público dele é infantil. Não faz sentido anunciar um produto, por mais que seja lá milhões, né? Falar então, de carro, assim, por exemplo, essa inteligência o cara tem que ter, né? Assim, de usar isso de uma maneira legal. E aí, pra gente que é influenciador, é muito difícil, né? Porque você também, às vezes, tá testando. Tem algumas ferramentas lá que funcionam bem para medir isso, né? Encurtadores, às vezes alguma coisa a nível de HTML ali que você pode inserir. Eu fiz um trabalho agora para a Algar que a gente teve que inserir HTML, mas é uma empresa de TI, né? Eles têm maturidade para isso, né? De telecomunicação. Então eles me explicaram como que tinha que fazer, me deram esse know-how, mas é difícil medir ainda assim exatamente. É uma aposta tanto para o influenciador quanto para a marca, né? E aí tem que ver se dá liga ou não dá. Então, na verdade, não existe uma receita mágica. Uma garantia, né? Não tem como. O que você tem que ter é qual é, para o seu produto, o impacto que você quer trazer. Talvez seja... Quem são as vozes que podem me ajudar com o meu produto? Assim, eu acho que essa que é a pergunta assim, que tem que fazer, né? Então, eu como estou no LinkedIn e a minha via é corporativa, para mim é mais fácil, né? Eu consigo falar de maneiras... Por exemplo, um outro job legal que foi feito foi com o pessoal do It4. Eles vão trazer uma inteligência artificial, que inclusive é incrível, assim, tipo, ela fala, tem emoções, faz piada, é uma coisa bem maluca. Foi no Jimmy Fallon e tudo. E aí quem que eles procuraram? A galera do LinkedIn. Por quê? Porque é onde tem os CEOs, os executivos, a galera que vai nesse tipo de evento, né? Os CTOs, enfim. Então foi uma estratégia bem legal, assim, a gente conseguiu mensurar bastante. E, na verdade, estamos mensurando aí, né? Está em ação ainda. Mas foi legal por conta disso, assim, eles tiveram essa maturidade. Eu vou anunciar lá no Instagram, não faz sentido, né? Sim. Então, assim, tem que ter essa certa inteligência também. E você falou de um tema, cara, que eu acho que é muito difícil a gente saber quando utilizar, né? Que são os influenciadores ou os micro-influenciadores, né? Porque, por exemplo, sei lá, quando a gente fala no público de marketing, se eu quiser falar, por exemplo, sei lá, de data science, talvez eu não tenha grandes influenciadores para falar sobre específico, mas eu tenho pequenos influenciadores e tal. Como é que eu sei quando eu uso os pequenos influenciadores ou os grandes influenciadores e o trabalho que a área de marketing lá do outro lado vai ter é enorme para garimpar esses caras, né? Hoje existem agências, né, que são responsáveis por cuidar de... Existe lá, que agencia influenciadores. Então é uma opção. De repente... Eu não trabalho com nenhuma porque eu acho complicado, enfim, né? Também não gosto que meu trabalho seja dito por outras pessoas. Mas tem gente que existe esse profissional já hoje que trabalha com isso, mas eu particularmente acredito mais nos micro-influenciadores, ou seja, tudo bem, o cara tem às vezes 1000 seguidores ali, mas são 1000 seguidores que vão levar para a ferramenta. Melhor do que eu jogar lá numa mão uma base imensa, né? E acabar não tendo um tiro tão preciso em relação a retorno mesmo, né? Então eu acho que a sacada é você entender quem é o seu público e quem são as pessoas que influenciam o seu público. E aí trabalhar com essa galera. E esse é o desafio, né? Como é que eu vou achar esse cara? Tem nichos que não tem, realmente não tem ninguém falando sobre aquele assunto. Eu já conheci algumas pessoas... O mercado corporativo é muito difícil encontrar. É difícil. Tem lá os palestrantes, né? As pessoas que são, diga-se, o high staff, né, do negócio. Mas mesmo assim ainda é muito impreciso, assim. A área de tecnologia tem muita dificuldade, de modo geral, né? Sim. Você vai, eu quero falar de inteligência artificial no Brasil. Quem é o cara que fala disso no Brasil? Esse cara, ele é referência aonde? Na academia? Ele é referência na internet? Onde que ele é? Então é difícil mesmo trabalhar. Alguns nichos são bem difíceis. Eu achei até legal a Algar ter me procurado, que é uma empresa de tecnologia, por conta disso. Tipo, eles apostaram numa estratégia que até então ninguém ainda sabe muito bem como estava fazendo, né? Enfim, aí tem os riscos também deles, né? E é interessante, né? Porque quando você fala de encontrar esse cara, por exemplo, eu quero achar alguém que fale de inteligência artificial, né? E quem são os micro-influenciadores para falar sobre isso? Por exemplo, como é que a Algar chegou... Tudo bem, você tem um número expressivo, né? Tem uma... com certeza apareceria facilmente na busca dos maiores. Mas como é que eu vou achar o cara os menores lá, que é a grande dificuldade, por exemplo, da Algar? Tem que garimpar mesmo, tem jeito. Tem que garimpar, né? Às vezes é legal perguntar pra audiência, né? Falar assim, quem são as pessoas que vocês gostam de ouvir e tal? O pessoal de eventos faz muito isso, né? Assim, quem é o cara que você quer que eu traga pra falar aqui no palco? E é legal ter esse feedback. Então, sei, de repente uma opção é essa, né? Perguntar pra própria audiência, descobrir da própria audiência quem é a galera que influencia ele. Legal, dica bacana. E como é que você vê... essa questão de mudança de comportamento, né? Porque antigamente a gente colocava numa mega campanha, fazia lá e a gente alinhava os valores do produto a sua marca, né? Então, sei lá, eu tinha uma Nike, aí eu colocava lá o Ronaldo, Michael Jordan, aqueles mega caras, umas campanhas todas preparadas e tal. Hoje em dia a gente não tem muito controle disso, né? A gente vê que, quando a gente fala de influenciadores, associar a marca a essas pessoas, você tem um risco muito grande, né? Porque essas pessoas são seres humanos normais, né? E podem fazer besteiras e cair na internet e tal. Então, como é que você vê essa relação
que as empresas, que cuidado que elas devem ter na hora de contratar um influenciador para saber, cara, eu vou atrelar minha marca a isso. Por exemplo, na Live University, eu vou contratar uma pessoa para falar dos cursos da Live, mas quem que é esse cara? Que cuidado que eu tenho que ter para de repente eu não pisar na bola e contratar um cara que... Cara, isso é muito difícil assim, de você entender, né? Por exemplo, eu trabalhei para uma universidade, né? Não como influenciador, né? Era funcionário mesmo na universidade, e a gente estava fazendo uma campanha de vestibular, né? Falando da área de educação, e eles trouxeram na época o Malvino Salvador, né? Que é um ator e tal. E eu pensei, pô, o Malvino Salvador ele tem cara de 40 anos, né? Como que a gente vai conversar com o nosso público, que são universitários? Mas assim, na época lá eles entendiam que era o cara que estava na novela, nem tinha essa coisa de influenciador na época e tal. Então assim, mas eu achei arriscado, eu optaria por usar alguém, sei lá, da Malhação. Não sei, né? Então, assim, é difícil pra galera também entender isso. E ter essa medição é muito difícil pra galera de marketing, né? Eu trabalho, às vezes, com uma galera, assim, eu já percebo. Eles não sabem quem levar. Ah, eu levo quem? O cara que é o top da televisão, ou eu levo o Luciano Huck, ou eu levo o Whindersson Nunes? Quem que traz mais? É difícil, né? É difícil entender isso. Mas aí eu volto a dizer, cara, eu acho que entender o público é o que vai... o que é importante na hora de definir quem vai ser esse cara, né? E, claro, olhar... Eu tava no evento do YouPix há 2 semanas atrás, falando de LinkedIn e tal, dessa coisa de influenciador, e as agências estavam falando justamente desse problema, assim, tipo, cara, ok, eu vou chamar um cara, mas eu não consigo pesquisar tudo sobre ele, não sei se ele vai falar uma porcaria daqui a pouco, entendeu? É difícil saber isso, né? E assim, hoje tá todo mundo filmando, todo mundo... Como é que filtra, né? O próprio... Se você tem um assessor lá, é uma coisa, né? Mas o celular no Instagram tá na mão dele, né? Mas eu falo, o trabalho da agência é pesquisar, é saber se esse cara tem mesmo essa empatia. Não olhar pro número dele e falar, nós vamos atingir aqui 2 milhões de pessoas, tá? Mas quem esse cara é, o que ele fala, né? O que ele faz, qual é o comportamento dele na rede... Enfim, tudo isso tem que ser analisado antes, né? Por isso que, assim, eu acho que o LinkedIn ainda é um grande campo para isso. Porque lá é todo mundo mais sério, né? Assim, é até engraçado, alguém me conhece e fala, nossa, você é tão despojado, lá você parece tão sério, né? Eu falo, porque lá exige esse perfil, né? Tem uma pegada mais Tem uma pegada, assim, a galera se leva a sério demais. Eu sempre brinco, falo aquele cara lá com a foto assim, né? Com o flogo atrás e tal, se leva super a sério e tal. Então, assim, eu particularmente tento lá no meu conteúdo desumanizar isso. Eu falo, cara, rede social é um reflexo da pessoa, né? Então é difícil você encontrar esse equilíbrio entre essas duas coisas. Mas é o trabalho da agência. Tipo, pesquisar, descobrir que o cara... Perguntar pra ele assim, quais projetos você já trabalhou? O que deu certo, o que deu errado pra gente testar. E às vezes a galera não faz isso por conta dos números, né? Ah, não importa, ele tem 5 milhões. Vamos meter ele lá e... Cara, eu tava vendo o jogo de futebol esse final de semana na TV, aí começou uma propaganda, que a gente falando de educação, cara, eu não vou lembrar o nome da universidade, não sei se era Uninove, Estácio, eu não lembro, mas o seu futuro garantido tal, a Malu Mader. Aí eu olhei assim e falei, cara, olha como... Tipo, nada contra quem é fã da Malu Mader, mas eu olhei e falei, caramba, bicho, como tá velho. tipo, não faz o menor sentido. Cara, eu olhei assim e falei, bicho, o tempo passou, cara. E eu olhei assim e falei, cara, bom, sei lá, né, deve... eu acho que de repente faltou o cara... Quem são essas pessoas, né? Tipo assim, quem é o cara que conversaria melhor com eles? Ou que cabia no budget, ou que tinha o telefone dela, se bem né? que a Malu Mader também não deve ser muito barato. Eu acho que não, assim, né? Talvez... Mas eu olhei, eu achei muito engraçado, cara, que do nada, assim, eu falei, pô, Malu Mader, garanto o seu futuro, tal. Eu, quando penso na faculdade, eu falei, pensou, né? Mas tudo bem. Você não pensa em Malu Mader na hora de decidir fazer inscrição ou não, né? Tipo, então, é isso que eu fico pensando, né? E já aconteceu alguma vez com você, de alguma empresa com uma pegada nada a ver com o público, a sua linguagem e tal, procurar você? E como é que foi? Você falou, cara, obrigado, mas... Não, foi assim, era um pessoal de um aplicativo que a ideia do aplicativo deles era uma espécie de um Tinder, assim, né? Mas era, né, sei lá, eu não acho que essa galera usa Tinder, então não faz sentido eu passar para eles. Ah, não, mas assim, a gente tava pensando em entrar no mercado diferente, para posicionar a marca. Eu falei, não, mas vocês me passaram de briefing, o aplicativo. Se for falar de marca, aí ok, a gente pode... Ah, não, eles queriam uma ideia, assim, de, tipo, soltar... Eu percebi, né, que faltava essa maturidade. Assim, tipo, vamos soltar em todas as redes sociais e ver o que rola. Entendi. Eles tinham eu tinha recebido um aporte, né, então, assim, tava com grana na mão e acho que ia... E aí temos que usar. Daí eu falei pra eles, até eu falei assim, cara, vou falar não como alguém, né, que tá aqui lá de cá, mas assim, não gasta dinheiro com isso, entendeu? Vocês estão torrando dinheiro. Não faz sentido eu estar lá na sua base. Aí eles, não sei se eles entenderam muito bem e tal, talvez acharam que eu era mala, sei lá, pode acontecer também, né? Mas eu falei, não faz sentido, cara, por que eu vou conversar com a galera do LinkedIn sobre uma outra coisa que não faz sentido? E mais, eu sei que se eu postasse, a galera do LinkedIn ia falar, o que tem a ver esse conteúdo aqui? O seu público não ia estranhar, né? Por que tava viajando, né? E já então assim, não tinha essa empatia, não rolava. Já aconteceu o oposto de alguma empresa que você vai falar, puta, cara, tem tudo a ver, bicho.
Sabe, como assim? uma empresa buscar assim, você fala, cara, a linguagem dessa empresa tem tudo a ver com o meu público. Não e tem. aí você fica, porra, esse trabalho vai ser mais legal ainda fazer. Teve muito, assim. Na verdade, e aí assim, é o mais legal, né? Todos os trabalhos que eu fiz, eu tinha um pouco disso, assim, falar, não, eu sei como usar esse conteúdo. Vou citar de novo esse que eu acho que foi o mais legal, assim, que eu já fiz, que foi, a gente testou algumas coisas, né? O LinkedIn tá com uma pegada agora de vídeo e tal. Eu falei, cara, vamos testar algumas coisas. Quando eles me pediram o Media Kit, o briefing, eu falei, vou já mandar uma proposta para eles, né? É um site que eles tinham lá de transformação digital, que avaliava o quanto a sua empresa estava madura ou não digitalmente. Aí eu fiz um vídeo, assim, só tem essa semana, inclusive, falando assim, eu sei que você acha que você é um super empreendedor, que você não precisa de ninguém e tal, mas é o seguinte, porque não foi exatamente assim, mas por que vocês não usam alguém que já está no mercado há um bom tempo e que tem uma ferramenta dessa? Então, enfim, linkei tudo isso, ou seja, eu trouxe a realidade do profissional, tanto do empresário como da galera de startup, da galera de empreendedorismo. Peguei a dor deles e transformei isso numa solução, né? Ou seja, um conteúdo mais humanizado. E foi legal, assim, a gente teve um feedback bem legal. A galera, nossa, eu realmente não sabia que eu precisava disso. Claro que lá no site o cara tinha os produtos dele como solução, é óbvio, né? Senão não faz sentido. Mas foi bem legal, assim, eu vi que casou de uma maneira legal. Então eu tenho procurado, assim, trazer a galera mais da área de tecnologia. E aí, como eu sou um professor da área de educação, na área que tem a ver com o que eu estou fazendo no dia a dia, né? Senão não faz sentido. Aí casa, né? Aí é mais legal. E as pessoas olham e falam, legal, porque eu sou uma autoridade nisso, então não faz sentido falar de uma coisa que... Falar sobre carro, não faz sentido, porque eu não vendo carro nunca, eu nem dirijo, nem tenho carteira, pra você ter ideia. Então, assim, não faz sentido, né? De usar uma coisa que não é. Então, eu sempre procuro essa experiência. Eu tenho visto que dá certo é isso. É tipo, você combinar esses dois skills, assim, né? Pra conseguir chegar no resultado melhor, assim. E quando você acha que uma pessoa pode ser considerada um influenciador? Sabe? Eu não acho que eu sou influenciador, de verdade. Apesar de 315 mil pessoas, na verdade, tem uma galera que te segue aí. Na verdade, assim, eu tenho uma birra com o termo, essa é a realidade. Assim, eu falo assim, se é um influenciador digital, eu falo, cara, eu sou um jornalista que escreve sobre coisas, assim, sabe? Mas assim, eu sei que existe essa realidade de influenciar. Sim. Vou dar um exemplo para você, eu sempre conto nas palestras também. Eu escrevi um texto falando desse meu movimento, de ter saído na época eu trabalhava produzindo um programa de televisão, saindo pra, sei lá, empreender, fazer algumas coisas. E eu escrevi com tanta paixão, assim, com tanta, sabe, aquela pegada, assim, que eu recebi um inbox do menino, falando, tinha 20 anos na época, ele falou assim, não, amanhã eu vou pedir demissão, vou sair da minha empresa e vou viver o meu sonho. O que eu fiz? Você tá louco, Peraí, né? Assim, então, assim, aí você vê a força, né, que isso... Aí nesse dia eu falei, cara, eu realmente tenho uma responsabilidade muito grande aqui, né? Aí, enfim, depois eu escrevi um texto explicando desse processo, né? Então houve um planejamento financeiro, então, sei lá, eu consultei outras pessoas, eu fiz outras coisas. E aí eu contei o passo a passo ali também. Mas assim, nesse dia eu falei, cara, isso aqui realmente tem uma força muito grande, né? Sim. E eu consigo medir isso no engajamento, que é esse, quando o cara fala, olha, tem um outro top voice, o Matheus, e esse dia eu até fiquei muito feliz, assim. Ele falou pra mim assim, cara, eu decidi, ele é nômade digital hoje, né? Ele trabalha com conteúdo também. Ele era fotógrafo na época. E ele leu um dos meus conteúdos na época, né? Porque eu comecei a fazer um pouquinho antes dele. Ele falou, cara, aquele artigo mudou a minha vida, assim, tipo, foi a hora que me deu o start, sabe? E aí hoje ele vive muito bem, tal, ele tá na Itália, inclusive, lá com a esposa dele, eles são nômades. E ele falou, aquele artigo foi o que fez eu decidir sair dessa vida e, sei lá, me encarar. Então, assim, tem os dois lados, né, de influência, assim. Então, eu acho que o cara começa a ser um influenciador quando ele começa a, tipo, entender o que ele está fazendo, entendeu? Tipo, a responsabilidade que tem nele. E aí, isso não tem a ver com o número, né? Tem a ver, tipo, com a responsabilidade que ele exerce sobre os outros. Então, você tem lá influenciador de 1000 pessoas, 1000 seguidores, qualquer rede que seja, sim, mas que tem um impacto muito forte, né? Eu sempre falo também assim, hoje a gente está atrás de relevância, né? E eu falo, melhor que você ter relevância é você ter importância. Eu repito para as marcas o tempo todo isso. Melhor que você ter relevância é ter importância, ou seja, qual é o impacto que você causa naquela sua audiência, né? Aquela solução que você faz, aquele texto, aquele conteúdo, como aquilo chega na ponta de lá. E aí eu olho cases igual esse, assim, e eu falo, puxa, legal, cara, entendeu? Então eu tô fazendo a coisa certa, eu realmente me tornei um influenciador. Outra coisa legal que aconteceu, assim, que eu saquei, isso aí. Semana passada eu estava com o Sebrae lá em Minas, dando umas palestras sobre storytelling, né, contando um pouco desse processo. Aí chegou uma senhora de 50 anos, assim, sei lá, uns 40, 50 anos, gente vivida, assim, né? Uhum. E ela chegou, assim, cheia de lágrima no olho, assim, sabe? Falou pra mim assim, nossa, sabe, você me ensinou aqui hoje sobre contar a história, contar o brand storytelling e tal. Cara, isso vai ressignificar a minha vida, assim. A partir de hoje eu vou começar a pegar os episódios da minha vida e ressignificar a partir dessas
Falei, que cara, bacana, que legal esse feedback, né? Falei, cara, pra mim valeu a pena a viagem inteira, entendeu? Pra mim já rolou estar aqui por causa de você, entendeu? Até fiquei meio batido, assim, na época. Eu imagino. Na Fiesp aconteceu a mesma coisa. Chega um alemãozão alto, assim, pra mim, cara, brancão, assim, aquele sotaque de alemão. E falou Parabéns. Parabéns, jovem, aquela coisa bem assim, e tal. E eu olhando, falando, cara, tipo, eu tenho 25 anos, eu nem sei o que tá acontecendo, né? Tipo, vocês têm experiência. Ele falou, legal, ele era o diretor de marketing de uma marca de cerveja e tal. Ele falou assim, olha, eu aprendi muito com você hoje aqui e tal, E eu falei, poxa, até ontem eu tava, lá, numa redação escrevendo, né? Então, assim, a partir desse momento eu falei, cara, existe uma responsabilidade por trás desse conteúdo. Então, eu uso algumas estratégias que eu mesmo desenvolvi para desenvolver esse conteúdo. E quais são elas? Eu falo, olha, gerar empatia, trazer ajuda para a pessoa que está do lado de lá. Tem um texto que eu escrevi sobre desemprego, que eu falei, cara, eu começo o texto falando assim, ó, calma, eu não vou trazer lá os dados específicos de quantos milhões de pessoas, porque o cara que está desempregado, ele já sabe que são 20, que se é 20 ou 12 milhões, não importa ele tá, né? Então, o que eu trouxe? Eu trouxe esse lado empático, entendeu? Então, eu vou te ajudar. Aí trouxe lá alguns dados, alguns passos que ele poderia fazer, né? Pra, tipo, realmente sair daquilo. Recebi um feedback também, legal, cara, eu botei em prática e funcionou. Então, eu falo, é aí que você influencia a pessoa. Quando você passa a ser importante para ela, não só, tipo, é mais um conteúdo aqui de alguém muito famoso, muito inteligente, enfim, essas coisas todas. Quando você impacta a vida das pessoas, para mim faz sentido. Mas e aí tem a ver com propósito, cara. Aí, onde está a diferença do jornalista para o influenciador? Porque o jornalista também pode, através do texto dele, ele acaba influenciando, né? É lógico que ele não tem uma mídia por trás, onde ele tem que escrever sobre aquela pauta, sobre aquele determinado conteúdo, ou dar a visão do veículo pelo qual ele escreve e tal. Agora, quando você você tem a liberdade de escrever o que você quiser, na forma que você quiser, na plataforma que você quiser, você passa a ser realmente um influenciador, na verdade, né? Você não está com... quem influencia é o Murilo, né? O que você fala, é o que você quer, né? Você tem essa liberdade, né? Então, eu falo, todo mundo é potencialmente um influenciador, tipo, mesmo que seja numa comunidade menor, mas todo mundo é. Por quê? Porque todo mundo pode produzir conteúdo hoje. Sim. Então, se você produz conteúdo, se você tem uma audiência e essa audiência é fiel, você é um influenciador. Sim. Aí o número é só detalhe, né? Então, assim, eu acho que... E aí é legal ter essa pegada, porque as marcas hoje, muitas marcas, elas são influenciadoras, elas não sabem disso. Ou não sabem utilizar isso de uma maneira legal. Sem dúvida. Eu dou um exemplo, assim, cara. Não sei por que a Dolly não usa o Dolinho como influenciador, entendeu? Ele tem um puta público. Mas não sabe usar muito bem isso, entendeu? Assim, usa às vezes pra brincar, e aí o brasileiro também é meio retardado, né? Então ajuda junto as duas coisas. E aí é legal, porque é um case de engraçado e tal. Mas assim, se as marcas descobrissem isso, que elas podem influenciar o mercado delas de uma maneira não só vendendo o produto, mas gerando aquela cultura, né? Pô, isso é muito legal pra qualquer marca. É melhor... Você vai no McDonald's, você vai na Coca, usando esses exemplos, né, Apple, essas coisas, eles criaram uma comunidade, então não importa o que eles vão lançar. Sim. A gente vai querer. Eu sou daqueles. Eu também. Saiu o novo iPhone. Eu sou daquele que achava que não precisava de iPhone, até eu ter um na mão e falar, putz, como é que eu vivia antes disso? E se saiu novo, você nem sabe, mas já vai comprar. E eu vou comprar, vou vender esse aqui e vou comprar. Então, assim, empresas que entendem, e marcas, e até a gente pessoalmente, né, a nossa marca pessoal, você entende que se você formar um público, você pode fazer o que você quiser que eles vão comprar. E eu sinto um pouco isso hoje, assim. Cara, eu tenho lá 300 mil pessoas lá. Eu lanço um curso, alguma coisa, eles vão querer, porque eles não compraram o meu curso, eles me compraram, entendeu? É tudo que eu falo, e é engraçado assim mesmo, tudo que você fala, que você produz, as pessoas reagem, elas sentem parte de um grupo de pessoas. Então, entender isso, assim, é o que faz um influenciador. Fala, poxa, eu influencio uma galera ali, um grupo de pessoas. Sim. Lá no blog antigo, a maioria era mulher, porque falava de relacionamento, né? Geralmente, mulher se interessa mais. As pessoas pediam pra gente mandar foto do nosso casamento que queriam fazer igual. Assim, tipo, eu quero fazer igual o de vocês. Aí você vê o nível de quanto que você está influenciando, né? Então, assim, eu acho legal você ter essas pequenas... Você entender que se você formar comunidades... Eu demorei um pouco para entender isso, assim, porque eu pensei, poxa, a minha pirâmide é invertida. As marcas, elas têm um produto e elas querem construir uma audiência. Eu, ao contrário, eu tenho uma audiência, mas não tenho nenhum produto. Não sei fazer nada com isso aqui. Depois que eu fui entendendo como eu podia utilizar, monetizar, enfim. Então, a minha pirâmide foi invertida, né? Eu falo. Então, assim... Tive essa dificuldade de entender, mas hoje eu acho que é isso, a maturidade está em entender isso. A comunidade que compra a ideia de uma cultura, né? E aí, cara, você pode fazer o que você quiser com aquilo lá que a galera vai engajar, a galera vai querer saber. Muito legal. Murilo, cara, muito obrigado por ter você aqui, cara. Se deixasse a gente ficava mais eu falo demais. Uma hora falando, o papo é muito legal. Quem quiser seguir o Murilo no LinkedIn, vai estar o perfil dele aqui embaixo no vídeo. Ótimo.
pra seguir, se quiser ter mais um, pra gente chegar nos 400 mil seguidores logo. Legal, cara, assim, eu só lembro que o meu nome é com 2 L's, que meu pai é frescurento, resolveu botar 2 L's lá e... A gente vai deixar o link aqui embaixo. Legal. Cara, Murilo, novamente, cara. Eu agradeço muito obrigado. Obrigado pela presença. Pessoal, um abraço e até a próxima!